Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui com a nossa aula de energia mecânica e agora vamos seguir com o último tópico, que é o tópico da lei da conservação de energia. Na verdade, já estivemos falando um pouquinho sobre ela, agora vai ser o foco total em suas especificidades. E aí vamos começar o nosso estudo analisando aí esse fenômeno, gente. Olha isso, né? Gatinho ali, querendo brincar no escorregador e nada. Como se justifica esse fenômeno, minha gente? Vamos lá. Aí nós temos um outro fenômeno ainda sobre escorregador. Olha aí, que beleza. O que que é infância, não é? Olha só, maravilha. Então, como que a gente pode explicar esses dois fenômenos com base na lei da conservação da energia mecânica? Para tanto, vamos relembrar aí um exemplo com esse diagrama aqui de um escorregador, de uma montanha russa, né, dessas rampinhas aqui, que já vimos em momentos anteriores, né? Então, imaginamos aqui uma rampa, né, que poderia ser um escorregador que continuasse aqui ou algo do tipo. E aí a gente tem um ponto lá em cima, que é o ponto 1. Já estudamos que nesse ponto 1, imaginando que seja uma bolinha, por exemplo, que foi empurrada ou que já estava vindo aqui do alto, né, com um movimento, ela tendo velocidade nesse ponto 1, ela vai ter a energia cinética no ponto 1, mas ela também tem energia potencial gravitacional nesse ponto 1, porque ela está lá no alto, né? Então lembra, sempre quando houver altura, existe a possibilidade de cair. Se há a possibilidade de cair, há realização de trabalho nessa queda, né? Então, nós temos aí a energia mecânica sendo formada pela energia potencial gravitacional e energia cinética no ponto 1. E aí, vamos imaginar essa bolinha, por exemplo, passando aqui pelo ponto 2. No ponto 2, ela também tem uma energia potencial gravitacional, porque existe uma altura aqui menor que a original, mas tem. E também tem energia cinética se a gente pensa que essa bolinha desceu aqui, né, e continuou seguindo em frente. Então, se ela passa aqui pelo ponto 2 com uma velocidade, então ela tem energia cinética nesse ponto 2. E como ela tem altura aqui, ela também tem energia potencial gravitacional nesse ponto 2. E aí a gente tem, né, aquela conversão de energia, transformação de energia potencial gravitacional aumentando cada vez mais a energia cinética à medida que ela diminui ao longo da descida, e na subida ocorre o contrário, né? A altura vai aumentando e a energia cinética vai diminuindo porque a velocidade vai diminuindo, né? Então, uma energia diminui, a outra aumenta. Uma aumenta, a outra diminui. E a gente tem as crianças aí descendo, né? Seja no próprio escorregador, ou seja, desse jeito inusitado aqui. Temos dois corpos numa altura e depois eles caem, né? Eles estão numa altura menos elevada, ou a intenção aqui é chegar no chão. Então, o chão seria o nosso ponto de nível de altura mínima, altura zero, portanto, não há energia potencial gravitacional nas crianças quando elas já estão no chão, mas quando elas estão no alto, existe, né? Ao longo da queda tem energia gravitacional, tem energia cinética, mas uma vai se transformando na outra. Diminui a altura, vai diminuindo a energia gravitacional, mas em compensação vai aumentando a velocidade. Então imagina o impacto do fofinho aqui quando ele cai ali no chão, né? Aí fica a dúvida se foi a intenção dele realmente fazer isso. Mas para a criança tá valendo, né, gente? Porque a criança está ali, né, no início da vida, aprendendo como funcionam as leis do comportamento do mundo físico. Mas agora a gente precisa especificar isso aí, né? Então vamos imaginar aqui o terceiro ponto, um ponto 3, um ponto, imagina essa criança aqui no escorregador quando ela passa aqui no meio, mais ou menos. Então nesse ponto, a semelhança do ponto 2, também há energia potencial gravitacional e energia cinética, né? Porque a criança está descendo aqui, então ela passa por esse ponto com uma velocidade, portanto ela tem energia cinética, e ela ainda tem altura, então ela também tem energia potencial gravitacional, além da energia cinética. Mas essa energia potencial gravitacional é diferente dessa em valor.
né? O valor da energia potencial gravitacional aqui na altura máxima é máximo, e aqui é menor. Aqui no ponto 4, nós teríamos uma energia potencial gravitacional igual a zero. Por quê? Porque não tem mais como ela cair aqui. Ela já caiu o máximo que ela pôde. Se ela caiu o máximo que ela pôde, então ela vai ter uma energia cinética máxima nesse ponto, né? Olha que interessante aí. E aí nós vamos imaginar um ponto lá em cima, o ponto de altura máximo, que é o ponto zero, né? Então aqui é a energia potencial gravitacional no ponto zero. Por que que não aparece aqui nesse ponto a energia cinética? Então agora vamos analisar um último ponto, que é o ponto zero, que na verdade é o ponto inicial, né, onde tudo começa aqui, pensando que a queda ocorre da direita para a esquerda. Nós temos a energia potencial gravitacional no ponto zero. Por que que aqui não aparece, nesse exemplo, a energia cinética? A gente está imaginando uma bolinha, por exemplo, que foi solta aqui. Ela não foi empurrada, nem é uma criança empurrando o próprio corpo para descer. É uma bolinha que foi largada aqui. Então, se ela foi largada, ela não foi empurrada, ela não sai já com uma velocidade. Né? Ela tem energia cinética nula. Ela vai ter só energia potencial gravitacional nesse ponto zero, porque ela tem altura. Né? Então, temos várias possibilidades aí. E agora vamos analisar aqui o Superman aqui, né? Olha só, eita nós, né? Que maravilha isso aí. Então, olha só, o menino se joga, né, do escorregador. A gente pode perceber aqui pela altura, né, dos pés dele em relação à base aqui lá de cima do escorregador, que ele deu um pulinho para cima, né, não somente para frente, mas o fato é que ele tem uma altura aqui, né? E o que faz ele cair, nós já sabemos, é a nossa amiga força-peso. Se a nossa amiga força-peso está ali realizando o trabalho, então eu tenho a energia potencial gravitacional, né? Já estudamos sobre isso. Mas aí vamos enfatizar agora uma característica da força-peso que diz respeito à trajetória. Ambas as crianças caíram, né? Uma pelo escorregador e outra pelo ar. Mas ambas caíram, ambas receberam o trabalho de suas forças-peso. Tinham energia potencial gravitacional. Mas o fato é, esse trabalho da força-peso, que é realizado pela criança quando ela se desloca para baixo, independe da trajetória delas. Então, se a gente desconsiderar essa alturinha aqui do pé da criança, né, vamos pensar que ele está pousado aqui na base do escorregador, assim como a menininha, né, quando ela estava lá em cima e se jogou, ambos têm a mesma altura. Então, digamos que eles tivessem a mesma massa. Eles também teriam, portanto, a mesma energia potencial gravitacional. Portanto, o trabalho que é realizado sobre elas, para baixo, pela força-peso, independe se a criança, a menininha, desceu pelo escorregador ou se o menininho desceu pelo ar. O trabalho que a força-peso realiza independe da sua trajetória. E aí, nesse caso, a gente diz que a energia se conserva, né? Porque a energia potencial gravitacional, ela é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura, como vocês já sabem. Perceba que nessa fórmula não há nenhum elemento que remeta à trajetória ou de fato como a pessoa escorregou, né? Então, se a criança pula mais longe aqui da piscininha ou pula mais perto, o fato é que ela tem sempre a mesma altura. E o trabalho da força-peso diz respeito a esse deslocamento vertical, que é a altura de onde a criança sai. Então, essa independência do trabalho da força-peso caracteriza essa força como uma força conservativa, ou seja, a energia relacionada à força-peso, que é a energia potencial gravitacional, se conserva nesse fenômeno. Mas isso não vai acontecer com a menininha. Com o menininho, nós temos essa situação.
né? Lei da conservação de energia nos diz que a energia mecânica num ponto, que eu chamo de inicial, é igual à energia mecânica num ponto que eu chamo de final. Então, digamos que o meu ponto inicial seja aqui aquele ponto zero, de altura máxima. E o meu ponto final seja o ponto de altura aqui no nível 3. Como assim final? Aqui a criança para aqui? Não, não é isso que eu estou dizendo. Lembra daquela ideia de na física a gente estuda como se a gente estivesse tirando uma fotografia, né? A gente está analisando aqui o instante. Então eu estou pensando no instante em que a criança sai aqui do ponto mais alto e o instante que ela passa por aqui, né? No caso a menininha quando ela passou aqui no meio do escorregador, por exemplo. Então, se eu considero esse instante como o meu instante 1, né, o meu instante inicial, e esse instante como o meu instante 2, o meu instante final, eu tenho que a energia mecânica da criança lá em cima é composta somente pela energia potencial gravitacional, que ela tem lá em cima devido à altura dela, e no ponto 3, que é o meu ponto final, essa energia mecânica vai ser composta pelo quê? Pela energia potencial gravitacional mais a cinética, porque além de ter altura, ela tem uma energia de movimento, ela já tem velocidade aqui, né? Então eu tenho que a lei da conservação da energia nos diz que a energia que a criança tem num ponto inicial, ela vai ter no ponto final, porque a energia se conserva, né? Pensando aí na atuação da força-peso. A energia no ponto inicial é a minha energia mecânica no ponto zero. A energia mecânica final é a energia mecânica no ponto 3. E aí nós temos, né? Quem é a energia mecânica no ponto zero? Quem compõe a energia mecânica que a criança tem lá no ponto zero? Apenas a energia potencial gravitacional do ponto zero. E no ponto 3? Quem compõe essa energia mecânica? As duas lá, né? A gravitacional e a cinética. Lembrando que o valor dessa energia gravitacional não é o mesmo valor que essa energia gravitacional. Aqui tem uma altura maior que essa, né? Então, lembra? Lei da conservação da energia. A energia que tem aqui, ela vai se transformando, né? Vai diminuindo a gravitacional e vai aumentando a cinética, mas o todo se conserva. É isso que está expresso nessa igualdade aqui. O todo de energia que a criança tem no início é igual ao todo de energia que ela tem em qualquer outro ponto, que eu estou chamando de ponto final. Então, a energia total da energia potencial gravitacional aqui no ponto zero é igual em valor ao conjunto dessas duas, né? Ao todo entre energia potencial gravitacional e energia cinética no ponto 3. É assim que a gente analisa, do ponto de vista físico e matemático, as situações em que ocorre a conservação de energia pela atuação de forças conservativas, como é o caso aqui da força-peso do menininho. Mas a menininha, ela escorrega pelo escorregador, né? Ela tem contato, o corpo dela tem contato com o escorregador. Se tem contato com o escorregador, tem força normal, lembra? Força normal aqui numa direção perpendicular à superfície do escorregador. E se tem força normal, no caso aqui ela se arrasta, né, pelo escorregador, nós temos a nossa amiga força de atrito. A força de atrito, ela não é uma força conservativa, ela é uma força dissipativa. Nas forças dissipativas, o trabalho em questão depende da trajetória, né? A menina faz uma trajetória aqui pelo escorregador e aí ela se esfrega, né, no escorregador, ela se atrita, né? Existe uma fricção aqui, havendo então a presença de força de atrito. Portanto, a energia que a criança tem aqui no alto, ela é parcialmente dissipada ao longo desse esfregamento, né? Desse processo de atrito. Porque a força de atrito demanda um gasto de energia, uma dissipação de energia. Nessa situação, existe uma parte da energia que é dissipada. Então, não posso dizer que a energia se conservou totalmente aqui, né? Pelo menos não se eu desconsiderar para onde foi essa energia. Quer dizer, a energia que ficou aqui no escorregador, o que aconteceu? Geralmente se transforma em calor, né? Se você ficar ali o dia todo escorregando o escorregador, ele vai ficar aquecido. Então, nós temos aí uma forma dissipada de energia na forma de calor. Então, forças dissipativas demandam
dissipação, gasto de energia que não pode ser reaproveitada. Então, mais uma vez, no nosso exemplo, nós temos aqui a energia potencial gravitacional da criança, aí ela passa pelo ponto 3 aqui, com uma energia potencial gravitacional, outra energia, uma energia cinética, só que parte da energia dela se dissipou aqui, né? Diferentemente do menino, porque ela está se esfregando no escorregador, existe força de atrito aqui. Então, olha como que fica essa situação, né? Nós temos a energia mecânica lá no início, no ponto zero, e dessa vez eu tenho uma energia dissipada. Então, qual que é a ideia? Com que energia ela vai chegar aqui no ponto 3? A ideia é simples, eu pego toda a energia que ela tinha aqui no ponto inicial, né, no ponto zero, subtraio aquilo que ela perdeu aqui nesse pedacinho por causa do atrito, e aí o que vai sobrar é o que ela vai ter aqui. Muito simples essa ideia, né? Então, quando estamos estudando fenômenos em que há presença de forças dissipativas, a gente tem que considerar a energia dissipada. Então, não vou ter mais aquela situação em que a energia total do início é igual à energia total do final. Não, não vai ser igual, porque uma parte se perdeu, né? Uma parte se dissipou, temos que subtrair. Então, a energia mecânica lá do ponto zero, que é a nossa energia potencial gravitacional do ponto zero, menos a energia que se dissipou aqui, nesse trecho, vai ser igual ao todo do ponto 3, que é a energia potencial gravitacional mais a energia cinética, né? Ou, se você pensar que esse elemento na fórmula, nessa equação, está aqui desse lado, eu posso pensar que esse valor que temos aqui no início é igual a esse valor total mais aquilo que se perdeu, né? Você pode dizer energia mecânica inicial menos energia dissipada é igual a energia mecânica final, como você pode dizer energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final mais aquela que se dissipou, né? Perceba que a energia continua se conservando. Só que eu preciso analisar o sistema como um todo, né? No sistema menina escorregador, não se conservou porque houve uma dissipação. Mas se eu pensar no ar, né? No ar que recebeu aquele calor do escorregador, né? Por ele ter aquecido com a força de atrito, aí sim eu tenho que o total da energia permanece, né? Apenas essa que foi dissipada e se foi, né? Se transformou em outra forma de energia, que no caso é o calor. Então é aquela velha questão, gente, energia não se cria e não se destrói, né? A energia não vai surgir do nada, nem desaparecer do nada. A energia não vai ser abduzida, né? Ela tá lá no sistema, ela tá lá no planeta, ela só é transformada de um tipo em outro. Bonito, né, gente? Como é bonito, inspirador esse comportamento da natureza de conservar a energia que existe ali. Já pensou se a energia se perdesse e nunca mais voltasse? Terrível seria a vida, né? Aliás, a vida deixaria de existir. Então, e agora, né? Como que você justificaria esse fenômeno aí do gatinho, que a despeito da sua energia cinética aqui no início, não consegue subir o escorregador? Então, depois eu vou querer ouvir a sua explicação sobre isso e a gente se encontra numa próxima. Até lá!